Então, muito obrigado por sua fidelidade em estar conosco sempre para meditarmos, para refletirmos na palavra de Deus. Continue acessando o nosso canal no YouTube e com certeza você está aprendendo mais e mais do que a palavra de Deus tem para nos dizer. Por mais que leiamos, estudemos a palavra de Deus, ela tem sempre novidades para nós. Por exemplo, a de hoje nós vamos focar na história de um cego que perambulava pela cidade de Jericó no tempo de Jesus. E pela última vez que Jesus passou em Jericó, quando ele ia saindo da cidade, esse cego gritava, blasfemava, que ele sabia que Jesus podia curá-lo. Ele sabia que Jesus podia aliviar a sua dor. Eu não sei se você já fez alguma vez essa brincadeira. Quando eu era criança, nós fechávamos os olhos e andávamos para saber até onde íamos de olhos fechados. É uma coisa pontual. Imagine você, aquele homem, jovem ainda, a Bíblia diz que ele já havia tido contato com a natureza, ele enxergava, mas de repente ele perdeu esse privilégio de enxergar as coisas, as pessoas, ver a criação de Deus, a natureza tão bela que Deus criou. Ele ficou desesperado. E quando ele ouviu os passos da multidão, a Bíblia diz que Jesus saía de Jericó, já estava saindo da cidade, e aquele cego, então, quando percebeu e sabia que era Jesus, que as pessoas falavam que era Jesus, ele gritou muito. E nós vamos, então, separar essa nossa palavra em 3 tópicos. Eu diria as qualidades desse cego de Jericó, que o nome dele era Bartimeu. Todos conheciam o Bartimeu ali, naquela cidade. O nome do pai dele era Timeu. Não temos mais detalhes sobre a sua família. Mas Jesus saía de Jericó. Pela última vez, Jesus entrou em Jericó. E aquele cego, então, bramava, gritava, dizendo o seguinte. Vamos, então, ver esse texto em 3 versículos apenas. Marcos 10, 46. A Bíblia diz que Jesus saía de Jericó, 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, a numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Meus amados, quantas pessoas hoje jazem à beira do caminho, esperando por um milagre, por uma ação do Divino Mestre. Assim estava Bartimeu. Ele esperava uma bênção, mas pessoas há hoje que estão à beira do caminho, mas não tomam nenhuma iniciativa. Não gritam por Jesus, não clamam por Jesus. Mas aquele cego clamava, a Bíblia diz, clamava por Jesus. Sempre que nós clamamos por Jesus, algumas pessoas nos repreendem, querem nos fazer desistir. Mas a Bíblia diz que aquele cego não desistia. Ele era determinado, ele tinha um exemplo de fé. O verso 48 diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era persistente. Ele não desistia nunca, não é? Como muitas pessoas hoje desistem ao primeiro empecilho. Aquele cego teve um empecilho na sua vida também. A multidão gritava: fica quieto, deixa o mestre em paz, deixa Jesus em paz. Mas ele não, ele desistia, ele insistia, ele era
determinado. Verso 48 diz que ele gritava cada vez mais. Ele tinha uma coragem muito grande. Mas aquele cego também nos dá uma lição que devemos ser claros, cristalinos, nos pedidos que fazemos a Deus. Ele foi direto ao assunto. Ele não titubeou em dizer o que ele precisava. Jesus, eu preciso disso. Olha o que diz o verso de número 51. Perguntou Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Que coisa maravilhosa! Que clareza no seu pedido. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Quiçá você precisa de um milagre na sua vida. Talvez um casamento, um emprego, eu não sei. Você sabe. Diga para Jesus hoje, Jesus, eu quero isto. Seja claro, seja nítido como aquele cego foi. Se eu quero voltar a ver, o que eu disse lá anteriormente, com certeza eu já enxergava, mas uma doença, uma enfermidade qualquer, não sei se um glaucoma, não sei o que foi, fez com que eu me deixasse de enxergar. Se eu quero voltar a ver. E a Bíblia diz que aquele homem voltou a ver. O verso de número 52 diz, então me disse Jesus, vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Deus deseja dar aquilo que você deseja segundo a vontade dele, não segundo a sua vontade. Jesus quis curar aquele cego. Ele podia não tê-lo curado. Ele é Deus, ele sabe se podia curá-lo naquela hora, naquele momento, não curá-lo, ou que ele esperasse a cura. Não. Jesus entendeu ser da vontade dele, curar o Bartimeu naquele momento, imediatamente. E aquele homem seguiu a Jesus. Muitos querem uma cura apenas para satisfazer o seu ego. Nada mais. Mas aquele homem seguiu a Jesus. Estrada fora. Eu não sei se você já teve alguma cura, algum problema que você pediu a Deus e que foi resolvido, foi solucionado. Você está seguindo a Jesus agora, sempre. Você pode até não segui-lo. Você não é obrigado a nada. Mesmo que você tenha sido curado, você não é obrigado a seguir a Jesus. Mas como gratidão, como retribuição do que ele fez por você. Urge, é bom, você siga a Jesus. Acompanhe-o passo a passo. Para todos sempre. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela lição que o cego Bartimeu nos dá. Quando nossa vez ele é um mendigo, ele era cego, mas ele tinha consciência do poder de Deus na vida dele. Obrigado, nosso Deus, e que tenhamos a cada dia o poder de Deus em nossa vida. Nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.